E essas ferramentas que nós estamos estudando, elas fazem que as pessoas aprendam mais. Então a programação neurolinguística, ela é uma terapia? É uma terapia. Ela é um método que pode ajudar em vendas? É um método que pode ajudar em vendas. Ela é um método que ajuda os casais a comunicarem melhor? Pode ser. É um método para ajudar você a atingir objetivos? Também é. Então por que ela é esse tanto de coisa? Porque ela é um modo de aprendizado. É um modo onde eu aprendo a aprender. Então se eu aprendo a aprender, eu aprendo a ensinar. Por quê? Porque eu aprendi como que eu aprendo. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Podem colocando no chat aí pra gente bater um papo também, tá? Fiquem à vontade, colocar dúvidas, alguma questão. E agora mesmo a gente vai abrir pra gente conversar com vocês. Mas nesse momento eu quero que vocês aprendam esse conceito que é dos níveis lógicos, que é mais ou menos como se estivesse fazendo uma receita de bolo. Quando você vai fazer uma receita de bolo, vamos imaginar que tem uma pessoa que é muito boa para fazer uma receita, né? Igual a minha sogra. Então o que acontece? Por que uma pessoa faz uma boa receita de alguma coisa, de comida? Porque ela tem um passo a passo. E esse passo a passo garante para a pessoa uma habilidade que muitas vezes é inconsciente. Se eu perguntar para minha sogra, possivelmente ela não vai saber explicar como que ela faz para ser tão boa. Isso é uma coisa curiosa. Mas o importante é saber. Então ela sabe de uma forma que se tornou muito inconsciente. Quase como aprender quando você aprende a dirigir carro. Você não sabe por que você dirige bem, mas você, de alguma forma, você vai lá e consegue automaticamente fazer bem. Só que no começo você precisa de estar mais o quê? Você precisa estar mais consciente. Você precisa estar igual dirigir carro, né? Dirigir carro é aquele processo que você aprende marcha um, marcha 2, marcha 3, e agora mesmo você vai pegando a velocidade, vai aprendendo a olhar para as coisas. Pronto, aquilo lá entrou dentro do seu inconsciente, você já aprendeu. A Luta por Justiça. Anotem esse filme aí pra vocês verem aí, gente. A gente pode ter uma tarefa pra vocês verem esse filme aí. Porque ele envolve conexão com propósito, ele envolve, quando ele conecta com o propósito, como que ele comunica. Ele faz um discurso pro juiz, que é aquele de arrepiar, assim, ó. Veio da inspiração. Ele tava projetando um discurso, ele fez outro discurso. Aquele discurso quando conecta, ele se prepara para fazer, ele pega uma inspiração, ele pensa. É um processo que nós vamos aprender dentro do Alquimia da Comunicação. Mas antes da Por Justiça tem no Netflix, tá? Filme bem bom para vocês verem aí nesse final de semana, em vez de a gente ficar perdendo tempo aí nas redes sociais, pode ver esse filme que vai mostrar. Pega essa dica lá no filme vocês vão olhar para mim e ver assim, ó, Marcos, esse momento foi quando ele conectou com o propósito. Depois a gente vai trocar uma ideia para saber se todos vocês tiveram a mesma leitura do que eu tive, né? Mas eu acho que é bem evidente, assim, ó, quando ele conecta com a pessoa, cara, você vai perceber assim, ó, o não verbal dele, assim, ó, eu não vou largar essa causa. E ele sofreu, viu, gente? Vocês vão ver o que foi sofrimento, o que ele passou, porque muitas vezes a gente também conecta com o propósito e acha que agora eu já posso pegar e ir pra Bahia tomar água de coco, porque tudo vai fluir assim com muita facilidade. É uma sensação muito boa, mas quantos são aqueles que vão conseguir suportar? São poucos, né, gente? É realmente assim, é uma questão que é bom vocês saberem antes de começar, porque nós estamos falando de construção de identidade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, ó, identidade. Construção de identidade, por que os resultados dentro do Alquimia da Comunicação, elas geram um impacto muito forte na comunicação? Vocês vão ver o antes e depois. Vocês vão perceber, por exemplo, como que a pessoa chega. Igual a Alessiane. A Patrícia viu a Alessiane lá, e aí vocês percebem, uma pessoa assim que visivelmente ficava muito nervosa, muito afetada com o fato de estar em público. A Patrícia já tinha feito, né, Patrícia, já algumas vezes. Então a Patrícia, ela é executiva, já fez muitas reuniões. Então as pessoas já têm uma facilidade. Então nós vamos ver pessoas que têm facilidade e pessoas que têm muitas dificuldades de base. Tá? Vocês vão perceber, assim, quando eu falo de dificuldade de base, é quando tem dificuldade principalmente com a questão emocional. Porque o emocional, ele trava ou ele liberta. Depois que ele libertou, a gente vai ver o que eu tenho que melhorar. Se a pessoa já tem uma trava, ela bloqueia todo o conhecimento, concorda, pessoal? A trava emocional, ela bloqueia. Eu posso saber tudo que eu vou falar, deu branco. Ou seja, bloqueou. Ah, mas eu sou muito inteligente. Tá bloqueado. A emoção, assim, ela é boa para calar os inteligentes, muitas das vezes, né? Aquela pessoa que é muito boa, de repente, bloqueou completamente, né? Então, quando eu pego essas duas pessoas, por que isso gera bastante resultado, no meu ponto de vista? Porque a gente começa a mexer no nível de identidade, que é o nível na pirâmide dos níveis lógicos, na pirâmide. Então quem quiser começar a memorizar essa palavra, níveis lógicos, vocês vão achar também às vezes níveis neurológicos. Então tem essas duas nomes na literatura, né? Quem que desenvolveu esse modelo? Robert Dilts, estudando alguns
conceitos antropológicos de Gregory Bateson, que é o antropólogo, né, que tem vários livros, tem várias teorias que são muito respeitadas na antropologia. Essas pessoas, como antropólogos, muitas vezes iam em terras muito remotas, tribos africanas, tribo na Ásia, para estudar um pouco mais sobre o comportamento humano, os padrões humanos. Então tem muitas perguntas que eles faziam, por exemplo, assim, ó, será que as emoções, igual Paul Ekman, né? Paul Ekman é um outro que a gente estuda na linguagem das microexpressões. Então uma das coisas que a gente trabalha muito dentro da programação neurolinguística são as microexpressões. A gente perceber que as pessoas, elas vão comunicar pelo corpo. Por quê? Porque mais de 82% da comunicação ela é não verbal. Então, se elas vão comunicar pelo corpo, uma das coisas inteligentes da nossa parte é a gente perceber o não verbal das pessoas. Uma das ferramentas são as microexpressões. Isso é um tema de outra aula, não vou aprofundar nisso, mas só para vocês começarem a colocar isso no vocabulário. As microexpressões, elas vão te dar muitas respostas que os detetives têm, por exemplo. Por que eles conseguem pegar respostas mais sutis? Porque eles são treinados a perceber as microexpressões. Mas isso não é só para os detetives, né? Isso serve muito para vendas, serve muito para relacionamento conjugal e para o público, a mesma coisa. O público, quando vocês chegarem, vocês vão perceber assim, pessoas extremamente fechadas, extremamente mostrando os conflitos delas, né? Mostrando esse conflito assim, às vezes eu não queria estar ali, eu tô aqui, ou eu tô aqui, eu sei mais que você. Então tem vários conflitos que as pessoas têm quando elas chegam nos palcos. Então é importante você começar a perceber isso. Então minha aula, naturalmente, ela é conduzida a partir do movimento que o grupo vai mostrando. Por isso que tem que tomar muito cuidado para você não vir com coisa muito engessada. Isso é uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal. Você vai aprender a passar a marcha. Mas na hora que você vai para a pista, pessoal, às vezes você está na segunda, você tem que diminuir para a primeira. Às vezes você está na segunda, você tem que acelerar para a quarta. Às vezes não, às vezes você está com o trânsito tumultuado, você tem que ir mais devagarzinho no começo, mas vai chegar uma hora que você tem que acelerar porque seu tempo é o tempo que você tem. Se é 50 minutos, é 50 minutos. Se é uma hora, é uma hora. É igual eu tenho agora uma apresentação para um executivo, um CEO, e a secretária me perguntou, quanto tempo você precisa? Eu falei, 40 minutos. Márcio, você poderia ter falado uma hora? Poderia, mas eu sei que esses caras, eles já têm que, né, a Patrícia trabalhou com esse pessoal, às vezes você não pode ficar tomando muito tempo do cara, porque o cara tá cheio de compromisso, e aí você perde a galera, entendeu? Olha aí, então isso serve para você em várias situações. Em várias situações. Então eu vou, inclusive, trabalhar com uma formação em PNL, eu vou começar com uma nível 1, tá? Eu vou começar com aulas nesse sábado. Vai ser também transmitido, isso vai ser uma transmissão que eu vou fazer gratuita, online, né? Que a gente vai colocar no canal do YouTube, mas você pode participar ao vivo, porque ao vivo sempre a gente aprende mais, né? Sempre você tá mais concentrado, mais conectado. Mas a ideia é começar a trabalhar com esses conceitos de base, que eu sei, gente, que isso tem um amplo valor hoje, que isso faz diferença na sua comunicação de uma forma muito forte. É algo que as pessoas estão estudando, algo que pessoas do calibre de Obama foram buscar conhecimento, Nelson Mandela. Isso faz toda a diferença, essa base da programação neurolinguística. Uma das bases é o conceito dos níveis lógicos. Então, dentro dos níveis lógicos, o que a gente entende? Uma pirâmide, tá? Então é uma pirâmide, e a gente vai dividir essa pirâmide em faixas. Nós vamos dividir ela em faixas. Quais são as principais faixas que nós vamos entender? Nós vamos entender a última faixa, que é a faixa de resultado. Então, a última faixa, resultado. Por que o resultado ele é importante? Porque o resultado é as frutas que você come na árvore. Por exemplo, aqui na minha casa, aqui onde eu moro, tem 2 pés de jabuticaba. Então nós estamos pensando aqui numa área de 3.000 metros, né, gente? Então tem muito pé. Então vocês imaginam que vocês, assim, tem uma chácara. E nessa chácara que você tem, você já pode até visualizar a chácara que você deseja, ou um lugar que você deseja, assim, que a gente tem, né? Pode ser uma casa na praia, sabe assim, pessoal? Talvez alguns de vocês desejam ter uma casa na praia, uma casa na montanha. Agora eu vi o Bruno, aquele ator da Globo, Bruno Galhaço, né? Com a esposa dele, acho que é Giovana. Eles têm uma casa nas montanhas do Rio de Janeiro. Depois vocês colocam no YouTube lá para vocês verem que casa maravilhosa. E na frente tem uma oliveira, né? Então nós estamos falando que existem árvores que são frutíferas e árvores que, de repente, elas não dão fruto. Essas 2 jabuticabeiras minhas, uma dá muita jabuticaba, a outra eu estou tratando ela
podando, né, fazendo uns cuidados para ela dar fruto, porque ela não dá muito fruto. Então o resultado é o fruto. O resultado é exatamente aquilo que nós estamos buscando de fruto. A jabuticaba, ela nasce aonde? Na jabuticabeira. A jabuticabeira é a identidade. Beleza? A jabuticabeira é a identidade. Então todos nós temos identidades. Nós vamos criando essas identidades. Então, por exemplo, aqui no meu quintal tem jabuticabeira, mas também tem mangueira. Então é outra identidade, certo? Mas também tem um cajueiro. Tem um cajueiro aqui também. Tem um pé de limão, tem um pé de acerola. Olha, você vê tanto de árvore que eu estou lembrando que tem aqui, né? Então, cada uma dessas árvores são as múltiplas identidades que nós podemos ter. Olha só, essa metáfora é muito boa que eu estou contando para vocês. Porque a questão não é só a metáfora, né? Como que você linka a metáfora com isso aqui, ó? Por que nós falamos de múltiplas identidades? Porque dentro dos níveis lógicos, acima do topo da pirâmide, Robert Dills chama isso aqui de universo. Universo. Eu não vou entrar tanto nesse lance agora do universo, porque isso aí é um debate mais filosófico, que nós vamos falar da teoria dos sistemas, né? Nós vamos falar, por exemplo, dos múltiplos sistemas, por exemplo, familiar é um sistema, né? E aí seria tema de outra coisa que a gente poderia explorar, mas na alquimia da comunicação a gente leva em consideração esse modelo integralmente, né? Ele é um modelo que o John Grinder não, que é outro professor meu, ele não compartilha desse modelo, só que aí eu gosto de usar os dois modelos, né? São dois professores. Ó, esse modelo do John Grinder eu acho muito interessante. Esse do Robert Dills eu acho também muito interessante. Então tem pessoas aqui no Brasil, por exemplo, autoridades na PNL, tipo o Cláudio Lara, lá em São Paulo, que ele é um bom professor. Só que vocês pegarem, por exemplo, ele não trabalha com esse modelo. Eu não estou falando mal dele, ele só realmente ele seguiu o Richard Bandler. Então eu trago modelos do Richard Bandler, eu trago do John Grinder. Por quê? Porque eu acho que vocês podem aprender mais abundância e depois vocês vão escolhendo o que faz mais sentido para vocês, entendeu? Então, considerando o universo, eu estou considerando, por exemplo, que uma aula como essa, que tem aí X pessoas aqui participando, ó, ela é um sistema. Ela é um sistema, ela faz parte aqui, ó, desse que a gente fala que é o quê? Tá acima da identidade. Então a chácara é como se fosse, ó, a chácara é o sistema. E dentro dessa chácara tem várias árvores, né? E cada uma dessas árvores é os papéis que nós entramos no mundo. Por exemplo, o meu papel de pai. Então, o meu papel de pai é uma identidade que eu tenho. O meu papel de esposo é outra identidade que eu assumo. O meu papel, por exemplo, como treinador, quando eu estou lá na alquimia da comunicação, é outra identidade. Então, as identidades são os papéis que nós vamos assumindo. É como se você tivesse a chácara e você vai pensar assim, eu não quero pé de jabuticaba, eu quero um pé de laranja. Então, maravilha. Então, eu quero desenvolver essa nova identidade. Então, isso é fundamental, pessoal, vocês desenvolverem essa capacidade de entendimento, tá? Para que você perceba que a proposta é que você desenvolva uma nova identidade como palestrante mentor, ou professor, ou líder, só que eu não posso dar essa resposta. Eu preciso que vocês comecem a desenvolver uma capacidade de pensar qual identidade vai fazer sentido para mim. Para chegar no alquimia da comunicação, ou você que já passou pela alquimia da comunicação e vai fazer de novo, ou você que passou pela alquimia da comunicação e está aqui para reforçar um conceito, o que é importante? Essa identidade, você precisa de entender que nós precisamos de vestir essa identidade. Então, por exemplo, se você vê a Andressa e ela hoje está fazendo mentorias, se você vai na rede social dela, essa identidade está clara. Porque isso está acontecendo assim com o processo de desenvolvimento dos nossos alunos, e por isso que a gente vê sempre os programas que nós temos como um processo de aprendizagem. Você pode entrar no nível 0, ou nível 1, vamos imaginar. Eu fui no evento gratuito. Tem pessoas que vão no evento gratuito e ficam por lá. Tem pessoas que vão falar assim, não, eu quero mais. Aí uma faixa vem o quê? Para a alquimia da comunicação. Então essa é uma faixa que ele é um processo de aprendizagem. Então você vai fazer agora a imersão, eu já estou falando para você. O seu resultado vai ser mais poderoso se você começar a já colocar no palco essa identidade.
Só que as pessoas, vocês podem perceber, isso acontece desde o começo, vai acontecer mesmo eu avisando. Por quê? Porque a construção da identidade, ela não é algo que surge como um sopro, assim, ó, soprei, agora eu sou palestrante. Não, nosso corpo ele tem memória. Nosso corpo, ele às vezes recebeu um grande ensinamento na advocacia. Então, por exemplo, tem muitos alunos nossos que vêm do meio do direito. Quando o pessoal do direito chega, ele já chega duro. Você já viram advogado mole? Eu nunca vi. Às vezes tem. Mas até tem, aqueles que são mais, né? Não tô generalizando, mas no geral eles são mais durões, certo? Por quê? Porque esse sistema, ele é mais duro, ele é mais formal. Sim ou não, pessoal? Se você vai, por exemplo, agora eu vou falar com os professores de crianças. É uma moçada que tem que ser mais flexível, você não aguenta aquela molecada toda, né? Tem que usar mais a criatividade. Então as pessoas chegam com a sua história de vida. Só que ser palestrante ou mentor, ele tem uma roupa. A roupa do super-homem, ela tem poderes e ela tem pontos fracos. A roupa da Mulher Maravilha tem poderes e tem pontos fracos. A roupa do palestrante, ela exige que para que você vista ela, que você carregue ela exige algumas capacidades. Então, essas capacidades, elas estão em faixas aqui, ó, intermediárias. Eu vou falar para vocês colocarem a identidade abaixo do que? Crenças e valores, abaixo capacidades. O que são as capacidades de uma jabuticabeira? De alguma forma, ela é uma árvore que fica bem no sol, tem uma folha de determinada característica. Então a gente fala que isso aqui são as capacidades. As capacidades de um palestrante, ela exige que você, por exemplo, consiga fazer variações de voz. Então, se você vem de um lugar mais duro, às vezes a sua variação de voz é mais dificultada. É uma coisa que eu conversei com a Patrícia. A Patrícia vem de meio corporativo, igual eu vim também. Então, meio corporativo, ele também tende a ser mais formal. Talvez não tanto igual no direito, mas ele tende a ser mais formal. Qualquer empresa que você vai hoje, você vai ver o pessoal mais de camisa, uma linguagem mais formal, você vai falar de um jeito mais racional, né? Tem que usar a lógica para você explicar. Você tem que ter umas fundamentações, né? Independente de qual que seja a fundamentação. Então, aí chegou o pessoal de empresa, é o trabalho que a gente está fazendo. Solta, né? Solta, solta, porque a roupa do palestrante ela precisa de mais soltura. Então, eu tô trabalhando isso com várias pessoas ali, né? Porque a gente bate o olho e vai falando. Por isso que a gente percebe lá no Alquimia da Comunicação. Eu lembro a Camila que tá aí com a gente, né? A gente fez uma atividade dos arquétipos, né? Uma atividade assim super rica para quem consegue entender a grandeza dela, né? Porque os arquétipos estão aqui no nível do universo. O arquétipo eles são sistemas maiores que a identidade, porque o arquétipo, de acordo com Carl Gustav Jung, ele vai trazer o quê? Uma história de um determinado sistema, né? Por exemplo, quando eu penso assim, ó, o sistema masculino. O sistema masculino ele tem uma história. O sistema feminino tem uma história. O sistema dos guerreiros, né? Daquela força dos guerreiros, dos heróis, né? Então isso tudo são arquétipos. Então só que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso aí é um papo que dá muito aprofundamento. Mas a gente usa isso dentro do Alquimia da Comunicação, para você acessar os diferentes personagens. Então, por exemplo, assim, ó, dentro do teatro, o que nós temos que fazer dentro do teatro? Se eu sou um ator, o que eu tenho que fazer como ator? Eu tenho que sair de um personagem, eu tenho que sair do meu personagem Marlos. Eu já fiz teatro 1 ano, né? Foi uma escola muito maravilhosa, assim. E a PNL ajuda muito você a fazer teatro sem saber que você está fazendo teatro, de uma forma muito inteligente também. Que é você sair do seu eu e você entrar, por exemplo, agora eu sou o personagem, sei lá, sabe, o caipira, né? O executivo ou o presidiário. Então eles têm essa capacidade de sair e vestir uma nova roupa. É isso que nós fazemos, pessoal. Esse é o exercício. Por isso que isso é tão, às vezes, desafiador, porque o desafio, muitas vezes, é a gente sair de mim mesmo. Concorda, pessoal? É fácil sair de mim mesmo? Não, a gente tá grudado na gente mesmo, a gente adora ser nós mesmos, né? Nós somos apegados a ser nós mesmos. Hoje eu tava conversando com a Tati Stern, né, Patrícia? Ela conta uma parte, assim, que é muito legal, assim, você ouvir a história das pessoas
entendendo o que está por trás, né? E ela falou uma história que me tocou assim bem lá no fundo do meu coração, assim, a história dela, porque a Tati Ster é minha aluna há muitos anos, né? A Tati Ster hoje é uma das líderes do Moeda de Troca, Salto Alto, né? Aluna nossa também. E a Patrícia faz parte lá do Salto Alto, né? É até um movimento que eu recomendo que vocês conheçam, assim, a grande parte do nosso público é mulher. Acho que a Rosana também, se eu não me engano, né? E a Tati, gente, eu conheci ela quando ela tinha a loja de bijuterias. Nós estamos falando de 2018. 2000, é muito tempo. Ela veio, fez a formação em PNL, né? Depois ela fez o Master. E aí eu não tinha dimensão do tanto que essas técnicas contribuíram pra... Olha só, eu não tinha dimensão. Não tinha, assim. Ela sempre chama pra palestra, ela sempre fala bem, mas às vezes a gente não tem uma dimensão dentro da gente da mudança na vida da outra pessoa. Vocês concordam, pessoal? A gente não tem essa dimensão. Aí, como eu fui lá conversar com ela agora, eu vi com meus olhos a empresa dela como tá agora. Como que ela migrou do presencial pro online. Cara, ela tá num outro patamar empresarial e eu fiquei muito feliz, assim. Aí eu falei assim, ó, eu vim aqui, Tati, pra te vender, mas eu tô aprendendo. Então vai contando suas histórias e deixa ela contando a história dela, porque é um grande aprendizado que a vida nos dá, né, pessoal? Sabe, assim, a vida é muito abundante nesse aspecto. E eu fiquei só agradecendo a Deus, assim, porque ela falou algo tão importante pra mim, que é o seguinte, a loja dela chamava Tati Ster, né, Patrícia? Não sei se você lembra dessa época. Então, Tati Ster. Gente, eu não acompanhei a Tati Ster, eu só vi os movimentos dela na internet e eu nem sabia que tinha trocado o nome da loja. Ela trocou, só que a troca do nome da loja, né, que é Tati Ster, agora virou Fall, né, se eu não me engano. Gente, ela saiu do presencial e ela foi pro online, e o negócio dela tá outro nível de negócio, e agora ela tá se posicionando para noivas. Gente, tá pensando assim, um negócio em outro patamar, e ela vai conseguir, eu tenho certeza, assim, ela vai crescer muito, com certeza. E aí, gente, ela criou junto com a Lu moeda de troca, gente. O negócio hoje é. Quantas mulheres são impactadas? É muito. Eu fui fazer palestra lá, 300 pessoas. Agora é um evento para mais de 1.000 pessoas, né? E aí, gente, ela teve que abrir mão. Ela teve que abrir mão. Ela teve que soltar a loja. Ela teve que soltar a identidade dela. Olha só, isso aqui é uma mudança de identidade. Mesmo mantendo uma identidade dentro como empreendedora, mas soltar uma identidade e ela largou tudo e foi 100% online com outra loja. E aí ela falou, eu soltei. Muitas vezes, pessoal, para eu entrar em outro personagem, eu tenho que soltar o meu personagem. Só que isso é muito difícil, porque nós somos apegados. Eu tô falando isso, gente, do fundo do coração. Eu sinto o apego, ele pode pegar qualquer tipo de pessoas. Por exemplo, o meu professor, ele ficou apegado no personagem dele da PNL. E ele se limitou. E eu tô fazendo todo um trabalho cada vez mais para desapegar e ir para outro. É difícil, gente, porque é a nossa identidade. Identidade é o nível mais alto. Identidade, ele responde quem eu sou. Então a identidade, a pergunta central da identidade é quem eu sou. Quem eu sou, ele é uma crença. Aqui, ó. Ela tá de baixo, ó, identidade, crença. Só que é uma crença de um nível muito forte, que é uma crença de responde quem eu sou. Entende? Então, quem eu sou, gente, é aquilo, eu sou o pai. Então, tem pessoas que têm filhos e não é pai ou mãe. Vocês entendem? A questão não é o resultado, não é a biologia. A questão é a resposta que eu dou para mim mesmo, é quem eu sou. E nós temos essas identidades muitas das vezes o quê? Presas no passado. E a gente não quer desapegar do passado para poder olhar para o futuro. Por quê? Porque não é fácil. Por quê? Porque essa identidade ela fez muito sentido na minha vida, em algum momento. Né? Eu venho falando com a Andressa, porque ela saiu aqui, eu não falo isso na frente dela não. Né? Eu falo só pra vocês aqui, ó. Mas, por exemplo, a Andressa, ela tá migrando agora para outra identidade de mentora, né? Que a identidade de artista. Só que a identidade de artista dela é muito forte, que salvou a vida dela no passado. Então, quando ela vai fazendo um movimento para expandir essa daqui, porque tá vindo muitas mulheres, isso aqui vai ser um desapego também dessa identidade. Vocês entendem? Esse desapego, ele é um processo, gente. Às vezes ele demora. Ele demora um tempinho, entendeu? Então nós estamos falando dessa identidade que eu estou convocando vocês, porque é o que eu sei fazer, né? Que é programação neurolinguística e formar pessoas para poder tocar o coração de mais pessoas. Por quê, Marcos? Porque essa identidade ela fez muito sentido quando eu vi meu professor. Aquilo lá pra mim falou, cara, eu gostei daquilo, eu vi aquele negócio, eu falei, cara, eu gostei, gente, eu não sei o que aconteceu, assim, foi uma mágica. Eu vi ele palestrando,
Aquilo pra mim tocou muito o coração. A minha mãe já me levava em palestras, né? Minha mãe também é empreendedora, gosta muito de ir nos negócios do Sebrae. Então me levava, eu via os palestrantes, eu sempre achei aquilo lá fabuloso. Eu não sei o que vocês sentem quando você... Eu sinto assim, gente, é uma coisa... Eu adoro evento, pessoal. Não sei, isso aqui é pra quem gosta de evento, entendeu? Não sei se vocês gostam. Ah, eu não gosto de evento. Então talvez o palestrante não é muito o seu lugar, gente. Vocês têm que... Né? Isso aqui não é pra salvar a vida de ninguém, não. Tem que ser pessoa que gosta de evento, igual a Patrícia. A Patrícia tá todo evento, a Patrícia tá. Mas é isso mesmo, a pessoa eu gosto de evento, eu gosto de gente, eu gosto de falar, sabe? Esse povo, que é o povo. Essa é a turma dos palestrantes, né? Mas não é só isso. Ele tem que responder quem eu sou. Então vamos lá, dos 6 passos que eu quero passar para vocês agora, pra gente começar a canalizar nossa parte prática, tá? Aqui eu falei um pouco a parte teórica. Então, primeiro passo, identidade. Qual que é a minha identidade? Você tem que começar a pensar essa. Qual que é a palestrante? Gente, assim, ó, é palestrante? É. Não, mas não é palestrante, é mentor, beleza? Por exemplo, a Vivi, né? Que é a amiga da Patrícia, ela tá com muita dificuldade. Ah, mas eu não quero ser palestrante. Gente, presta atenção, isso aqui não é uma formação só de palestrante. Você é líder, você quer liderar, você quer empreender, né? Por exemplo, a Tati Ster, ela usou muito pra ela. Isso aqui é pra você, em primeiro lugar. A Tati Ster, primeiro, ela começou a repensar quem ela era. Quando ela falou essa frase, cara, eu falei pra Tati, você tá falando é muito importante, mano. Você tem que levar isso pra mais pessoas. Ela falou assim, ó, cara, eu percebi que eu não era a Tati Ster loja, eu era muito mais do que aquilo. Então eu posso largar esse aqui e ser outro. Olha que libertação que é isso, pessoal. Quando você fala, eu posso deixar esse Marlos. Eu tive uma identidade muito grande de solteiro, muito tempo, né? Eu tava. E não era porque tem gente que quer ficar solteiro pra ficar na farra, né? Não, né? No meu caso é porque eu gosto de ficar sozinho, entendeu? Eu acho que nas próximas encarnações eu vou vir monge. Eu tô fazendo uns votos pra ser monge. Alguma dessas pessoas que ficam nesses mosteiros, assim, sabe? Algum tipo de pessoa, assim, que sai numa missão, assim. Eu gosto desse lance, sabe? Aí, gente, eu tive que abrir mão dessa identidade com muito sacrifício. Olha pra você ver como que a gente é apegado nas identidades, você entende? Então, a identidade, por exemplo, mas nesse caso, não vai ser a identidade de monge que vocês vão trabalhar, ou religiosa. Até pode, por exemplo, assim, de repente a pessoa fala assim, cara, eu sou pastor. Então eu tô aqui para fortalecer essa identidade de pastor. Então eu já recebi uns 4, 5 alunos pastores. Porque o pessoal falou, cara, eu entendi, eu tenho essa identidade de pastor, então eu tô aqui para quê? Primeira coisa, para você fortalecer essa identidade. Como que eu fortaleço isso, Marcos? Pensando que o passo 2, então passo 1, identidade. Passo 2 é você entender que essa identidade tem o que nós chamamos de propósito ou uma missão. O que é o propósito e missão? É bem claro mesmo, é uma missão. O jovem advogado negro, ele percebeu, cara, eu tenho uma missão, eu preciso ajudar esse público. Mas a mãe dele falou, você tem certeza, você sabe o que você vai passar, você sabe a dificuldade, você sabe o sistema vai todo contra você, eles vão te ameaçar de morte, eles vão te perseguir, eles vão te humilhar, sim, mas essa é a missão, vocês entenderam? Essa é a missão. Então, gente, quem tá com dúvida, essa dúvida vai aparecer. Tem pessoas que têm dúvida tão forte que elas começam a desistir antes. Já está acontecendo agora, pessoas desistindo. Não. Veja bem, isso aqui é muito caro. Não. Veja bem, é porque me deu dor de barriga. E dá dor de barriga mesmo. Ah, mas eu tenho um evento. Eu fico pensando para as pessoas assim, gente. Não, beleza, você tem um evento. Cara, mas aí eu pergunto, mas é um evento muito importante. Tá bom, eu entendo que é muito importante. Mas eu perguntaria para essa pessoa, tem alguma coisa mais importante que a sua missão? Você entende, mano? Eu pergunto assim, tem alguma coisa mais importante que você lapidar a sua missão? Essas respostas, a gente tem que começar a confrontar com isso, porque isso aqui, ó... Marcos, mas agora não é a minha prioridade. Beleza, mas tenha consciência disso. Coloque isso com... Agora eu não dou conta. Não é a minha prioridade. Mas no geral as pessoas não têm consciência, porque se você tivesse um alto grau de consciência, eu penso que nada é mais importante que a sua missão. Esse é o meu modo de ver, essa é a minha crença. Vocês estão entendendo aqui, ó? Marcos, eu não concordo com você. Gente, cada um tem a sua crença. Então nós temos que entender o que é crença e o que é verdade. Essa crença, pra mim, eu vou vendo as pessoas, por exemplo, que vivem das missões, eu vejo que essas pessoas têm alta relevância com
a missão delas. Então, isso para mim é modelagem. A PNL chama de modelagem. Um dos sistemas que eu trabalho é o seguinte, modelagem. Cara, você não precisa me ouvir, sabe assim? Olha para as pessoas que você mais admira. Elas são de 0 a 100, quanto conectadas com o propósito delas. Aí você responde para você mesmo, porque a gente não precisa discutir crença. Vamos discutir então observação. Exatamente. Né? Aí eu começo a ver o que é as minhas prioridades, pessoal. Porque aqui eu começo a ter mais clareza. Primeiro, a minha identidade é essa. Eu quero essa identidade. Beleza, eu quero. Você que vai responder. Eu quero de líder. Eu quero de terapeuta. Maravilha. Aí aquilo que eu falei pra Priscila. Mas pensa o seguinte. A terapia é individual. Vai te ajudar na comunicação do individual? Vai. Mas essa roupa do palestrante, mentor, líder, ela pode atingir mais pessoas. Faz sentido para você atingir mais pessoas? Faz. Então, além do terapeuta, você pode desenvolver outra identidade, porque elas não são conflituosas, entendeu? O problema na PNL é quando você tem identidades em conflito. Então, tem pessoas que elas têm identidade em conflito. O que é uma identidade em conflito? Por exemplo, assim, ó, hoje eu sou mãe, eu trabalho numa empresa 8 horas e eu quero ser palestrante. Pô, essa conta matemática não fecha. Você entendeu? Mas eu tenho tanto tempo de treino, de dedicação para essa aqui de palestrante. Beleza. Só que você vai colher os frutos de resultado baseado no tempo que você dedica. Não é mais ou menos isso, pessoal? O tempo que você dedica vai deixar você um palestrante, um mentor de outra proporção. Então, o primeiro passo que a gente sempre pensa aqui, ó, você decidiu a identidade, maravilha. Você decidiu que tem uma missão. Quem que é o terceiro? Quem que é o público-alvo? Público-alvo aqui, ó. Quem que é o seu público-alvo? Porque um propósito ele tem um público. O jovem advogado, quem que era o público dele? Os detentos na cadeia de pele negra, muito específico. Quanto mais específico, melhor. Essa é uma dificuldade assim para todos nós, né? Por exemplo, o meu público é mais genérico que o da Andressa. Qual que é mais fácil de atingir? A Andressa. Tá bom, Marcos, mas eu não tenho um público tão específico. Mas começa a perceber quem que é esse público. Aí eu comecei a perceber, ó, são empreendedores, igual a Patrícia. São terapeutas, igual a Pri. São pessoas igual a Vivi, que estão fazendo uma transição. Aí eu comecei a perceber quem que são esse... Então, uma resposta importante. Quem que é o seu público? Tá? Eu tô só olhando aqui para baixo um pouquinho, pessoal, às vezes, só para ler aqui o chat, tá bom? Maravilha, a galera tá interagindo aí, é bom essa interação para vocês também trocarem ideias, tá? Aí eu tô nessa fase, porque quando vocês vão pensar, ó, eu tô nessa fase de identificação, é isso que eu tô começando a identificar, qual que é, o caso da Dani, é começar a perceber qual que é essa identidade. Mas aí acontece, por exemplo, o caso da Dani e de todos nós, né, todos nós. Para eu soltar essa minha identidade e ser outra identidade, né, gente, o que que tá me prendendo aqui, ó? Eu tenho que começar também a identificar isso. O Alquimia vai te ajudar muito. Mas começa a pensar assim, o que está me prendendo hoje de ser essa nova versão? Eu estou fazendo a mesma questionamento, pessoal, porque eu quero chegar no Alquimia da Comunicação, a meta específica é 4.000 pessoas, mas até 2026, 2.000 pessoas. Então, tem um eu aqui, uma identidade aqui, tem uma identidade. É a mesma identidade, Marco? É, só que os resultados são diferentes. Então, tem níveis aqui, ó, que eu preciso de calibrar onde que está esses níveis. Ele passa por onde? Nível de crença. Passa por nível de crença. Sempre passa por nível de crença. Tem uma crença minha, por exemplo, às vezes, vamos pensar assim, quais crenças que normalmente nos travam? Pode ser crença de escassez, pode ser crença de não merecimento, pode ser crença de capacidade, pode ser, aí a gente fala de alguns tipos de crenças padrões, mas dentre as 3 principais, podemos colocar de merecimento, eu mereço. Robert Dills fala no livro, né, que chama Crenças. Ele fala de 3 grandes crenças, né? Nível de merecimento, crença de capacidade. É quando a gente fala assim, ó, eu mereço. Ó, crença de merecimento. Eu posso. Eu sou capaz. Então nós estamos falando de crença de possibilidade e capacidades. Então são alguns níveis de crença. Nós não precisamos entrar nisso agora, mas começa a identificar o que às vezes me impede de eu começar a colocar essa identidade, vestir essa roupa e ter esses resultados. É um autodiagnóstico, pessoal. Nós estamos fazendo aqui um movimento de autodiagnóstico. Porque eu tenho uma identidade... Só que antes, o que nós estamos fazendo antes? Identifica qual que é a identidade, qual que é o propósito, a missão, qual que é o público-alvo.
tá? Qual que é o público-alvo? Aí comecei a identificar isso, Márcio. Maravilha. Lembra que eu mandei lá para vocês aqui, ó? Ó, identidade, propósito. 3, né? Tá aqui no modelinho aqui, ó. Vou colocar depois nos comentários também. Ó, público-alvo. 4, você começar a pensar, tá bom, qual que é o seu portfólio? Qual que é os produtos, serviços que você oferece para você atingir esse público-alvo? Ah, Marcos, eu vou fazer palestras. Por exemplo, a Priscila. Quero chegar a mais pessoas, público-alvo da Priscila. Quero chegar a mais pessoas que, por exemplo, têm pensamento suicida. Vamos já que ela definiu esse público-alvo, tá? Tá bom. Como que eu chego nessas pessoas que estão com depressão e pensamento suicida? Através de quê? Através de palestra, oficina, tem pessoas que vão focar nas redes sociais. A questão é qual que é o caminho, qual que é o canal. Eu estou sugerindo para vocês que é o passo 5, vocês desenvolverem a palestra semente. Essa é o tema da próxima aula de preparação. Na próxima aula eu vou começar a falar com vocês da palestra semente. Qual que é um método para você fazer uma palestra semente? Por que ela é semente? Porque a semente é aquela que cresce e dá muitos frutos. Depois disso, ela vai servir para você fazer rede social? Vai servir. Ela vai te servir para você fazer oficina? Vai servir. Ela vai servir para você fazer apresentações? Vai servir. Para um público-alvo, por exemplo, Rossan de Uberaba, ele quer fazer palestras para vender para empresa. Esse é um dos portfólios deles. Tá bom, você vai fazer palestra para empresa? Cara, você vai chegar na empresa, eles vão pedir para você um site, uma landing page. O que você vai colocar? Então, nos grupos lá do Bootcamp, por exemplo, nós estamos ajudando as pessoas a começar a pensar assim, ó, eu preciso de um material para entregar para a empresa. Mas você tem que começar a pensar antes o quê? O que é o portfólio? O que você tem? Quantas palestras? O que você faz? Consultoria, mentoria? Então a gente começar a pensar nisso, mas a palestra semente, ela é o meio de eu chegar nesses fins. Ele vai dando mais clareza. Você vai testar, pessoal, durante a Alquimia da Comunicação e você vai validar isso através do feedback das pessoas. Por isso, gente, que é tão importante. E aí eu quero já chamar a atenção para vocês, assim, ó. Por exemplo, eu fiz o Alquimia, Marcos. Eu posso refazer? Eu sempre recomendo às pessoas, refaça. Testa agora com outro nível, aprende em outro patamar, porque o público é a sua validação. Você não precisa. Agora, quando a gente vai para o mercado, pessoal, tem uma parte que é assim: ó, eu entendo o que eu estou fazendo, mas isso que eu estou fazendo tem que ser validado no mercado. Entende? As pessoas têm que falar o seguinte: Marcos, eu fiz um folder e esse folder que eu fiz para minha oficina, ele deu certo ou não deu? Ele dá certo, pessoal, quando você começa a ter pessoas. Então, os resultados aqui, ó, lá do topo da pirâmide, ele é nosso guia. Os resultados é nosso guia. Por isso que eu faço uma força-tarefa com vocês desde hoje, pessoal. Olha só, nós vamos fazer 4 aulas antes do Alquimia da Comunicação. Essas aulas, por exemplo, na turma da Patrícia não teve. Eu estou abrindo isso aqui agora pela primeira vez. Por quê? Porque eu estou percebendo uma necessidade das pessoas de terem mais acompanhamento. De ter mais, porque a gente às vezes sabe, mas você precisa de, cara, precisa de clarear isso. Por quê, gente? É muita coisa, vocês estão percebendo? Olha o tanto de coisa que estão falando. Isso eu nem cheguei nos 7 passos. Aí os 7 passos, para eu poder palestrar bem, é um 7 passos de um roteiro para você seguir, é uma espinha dorsal. Só que ele não pode ser engessado, ele é um algoritmo. Olha para vocês verem, pessoal. Então quando a gente vê, por exemplo, grandes nomes, igual Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama, a gente vê, por exemplo, pessoas como a Oprah, pessoas que falam e encantam vidas, pessoal. Essas pessoas estão treinando, igual treinar a tocar violino, aprender violão, aprender outra língua. Vocês entendem? Eu falei pra Tati hoje, falei, Tati, ó, no seu nível hoje, que se você fizer uma continuação assistida, você pode ser, por exemplo, igual falando tão bem quanto a Natália, como que ela chama? Beauty. Eu falei, quem você admira? Eu admiro a Natália Beauty. Ela fala bem, com um posicionamento claro, uma fala clara, bem estruturada, conta bem as histórias. Pois é, cara, eu não vejo de verdade assim você tão distante, Tati, porque a Tati já superou muita coisa, então ela já fala bem, ela já faz ancoragem, ela fez 200 horas de treinamento de PNL, entendeu? Então ela já tá num nível bacana. Só que às vezes tem aquele galinho que tem que tirar, tem uma fala confusa. Gente, isso aí, eu pego essa aula minha aqui agora, depois, ó, aí eu vou gravar ela e aí eu vou começar a estudar. Eu vou começar a perceber, olha aqui, isso aqui que eu posso tirar, olha aqui. Pra quê? Porque aí é nível de ajuste e excelência é maior. É igual jogar tênis. Aqueles caras, por exemplo, que estão jogando tênis em alto patamar, já viram isso? Assim, por exemplo, assim, eu vejo o pessoal tenista, né? Aí o tenista tem aquele tenista brasileiro antigo, eu esqueci o nome dele, Menigene, esqueci, cara, como que ele chama. Mas aí ele é comentarista hoje. Aí ele fala assim, por exemplo, ó, o tenista, cara, o tenista perdeu e só quem perdeu um jogo
sabe a dor, fica pensando vários dias, mas agora mesmo ela vai ter que levantar e começar a treinar de novo. Não é de jeito? Os atleta perdeu, começa. E é desse jeito o jogo. A gente vai fazer oficina, de repente foi a oficina que não saiu do jeito que eu queria, uma palestra de repente não ficou do jeito. Beleza. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais. Fazer mais. Aí os alunos que entendem isso começam a fazer com frequência, a Patrícia está num ritmo bom. Aí tem pessoas que estão pegando um ritmo bacana. Aí você começa a fazer com frequência, pessoal. Cara, a excelência é um processo natural. Não precisa ser demorado. Vai depender da sua frequência. Por isso que eu sempre falo assim, pessoal, deixa a palestra semente bem fundamentada para você praticar o quanto antes, para você colocar o mais rápido em prática. Bota uma, duas, três vezes. Volta no Alquimia da Comunicação e começa, cara, a praticar agora em outro nível. Pro pessoal que tá no avançado, o que a gente fala do pessoal que tá no avançado? Cara, começa a aumentar agora. Começa a aumentar treinamento, começa a pegar mais mentoria. Ou seja, gente, a ideia é que isso vire um estilo de vida, né? Como eu vejo assim, hoje já virou o estilo de vida da Andressa, né? Então a Andressa hoje ela tem uma parte, olha só pra vocês verem, gente, coisa interessante, não vai dar pra mostrar pra vocês agora. Nós estamos fechando as finanças pessoais nossas agora, aí a parte de quadros hoje representa tipo 10, 15% da receita dela, que antigamente era 100%. E quando eu falo percentual, não quer dizer que a renda dela anterior diminuiu. A questão é que teve outras faixas de receitas já aumentando, entende? Então, isso também são resultados, né, pessoal? Resultados que a gente pega aqui, ó, dentro dos níveis lógicos. Então, pessoal, falei dos níveis lógicos, aqui, ó, resumido, nós vamos estudar isso mais. E falei dos 5 passos para vocês realmente saírem da imersão. E eu espero de coração que vocês saiam da imersão assim, ó, com muita clareza, porque os indicadores, eu falando assim de coração para vocês, pessoal. Normalmente o pessoal sai do Alquimia da Comunicação fazendo rede social, isso vai destravar, porque é alto impacto, nós vamos jogar alto impacto mesmo. Nós vamos jogar assim, ó, um jogo que ele vai comunicar muito fortemente com o seu inconsciente. Vai entrar naturalmente, mas tem pessoas, pessoal, que vai fazer grandes desbloqueios, tem pessoas que vão fazer médio. Cada um vai fazer o desbloqueio que nesse momento se permite. É um jogo muito mais seu do que meu. Eu só uso ferramentas e eu fico rezando uma semana antes para eu ser instrumento de trabalho, para que eu consiga assim, ó, não ficar interferindo. Quando eu falo interferindo, não é eu esquecer tudo. Não, o método já roda, mas eu tenho que interferir não colocando, por exemplo, medo, ansiedade. Porque normalmente isso acontece com a gente, não acontece, pessoal? Vou fazer uma palestra. Aí eu estou muito ansioso. Se eu estou muito ansioso, eu vou conseguir acessar o meu máximo do meu potencial? Não. Então nós vamos aprender ancoragem, nós vamos aprender a mexer com o estado emocional, mexer com crença, desbloquear. E aí, galera, a ideia é que você aproveite essa onda positiva, coloque energia no seu evento, coloque energia no seu projeto, coloque ele para rodar. Então, nos próximos meses, a ideia é que você realmente coloque em prática a palestra semente, colocando seus eventos para sair do papel em outro patamar. Se você já faz, outro patamar. Se você vai começar, começa igual muitas pessoas estão começando. Fez sentido para vocês aí, pessoal? Deixa eu ler aqui um pouquinho o chat. Aí eu queria, pessoal, também pedir para vocês aqui no finalzinho, se você tiver pessoas para indicar pra gente para a próxima imersão. Agora é a hora, né? A hora que a pessoa decide, assim, ó. A hora que a pessoa tá assim na fase de decidir. Ou ela pode entrar em conflito, igual aconteceu com a Vivi, será que eu vou, será que eu não vou? Ou pessoas, de repente, você percebe no perfil. Também, pessoal, isso aqui tem que ser pessoas que estão no perfil. Não é qualquer pessoa que entra, entendeu? Tem pessoas que você já tá percebendo assim, ó. Eu decidi mudar de carreira, por exemplo, assim, ó. Agora eu decidi, vou colocar foco nisso. Ou ampliar a carreira, ou pessoas já estão fazendo um jogo de inspirar vidas. De repente, uma pessoa está fazendo, a maquiadora já está querendo aparecer na rede social, já está aparecendo. A pessoa é empreendedora, é um líder. Aí você fala assim, cara, isso aqui pode ser bom para a pessoa. Aí vocês podem me ajudar indicando. Nós estamos com um evento aberto agora dia 13. Então você vê, não tem barreira. Então eu penso também, pessoal, se possível, dentro da estratégia de vocês, vão percebendo também eventos que não tem barreira para você pegar o quê? Pegar público mais aberto mesmo. Você vai pegar um público mais aberto, certo? Assim, que não te conhece normalmente, você entende? Assim, para quê? Para você aumentar público. E também vocês usarem suas redes sociais. Por exemplo, o CEO da comunicação é um que ele é mais segmentado. Ele funciona como um clube de networking. E aí ele é muito no orgânico, entendeu? Então tem movimentos que vocês também podem começar no orgânico. O ideal é vocês começarem a pensar nos dois. De repente um orgânico, de repente um mais aberto, que você começa a dar passos. Igual a Andressa hoje faz os lançamentos. Ela vai fazer um lançamento agora no próximo mês. Aí já começa a movimentação, onde você mostra a cara na internet, que também foi o que a Tati Ster fez. Ela foi quando ela vai para a internet,
Ela tava falando, por exemplo, pra mim isso. Antigamente o público dela era o quê? Uberlândia. Hoje, gente, ela tem vários canais, né? Aí tem o canal, por exemplo, Shein, tem um canal Mercado Livre e tem um canal das noivas. Olha pra você ver que ampliação de canais que ela conseguiu. Depois eu vou trazer a Tati também pra falar com vocês. Ela deve estar também nesse próximo imersão com vocês aí. Agora eu vou finalizar essa parte. Vou abrir 10 minutinhos aí, pessoal, para quem tiver perguntas. Aí pode liberar aí o microfone. Pode, eu vou deixar até aqui no formato de galeria. Algum comentário também, alguma dúvida, tá? Se não tiver nada, a gente finaliza nossa aula aí, porque eu acho que a gente colocou aí bastante coisa aí para vocês. Beleza aí, Pri, Vivi, Patrícia, Dani, Rossana, Camila. Marlos, eu indiquei para muita gente do curso de psicanálise, tanto em Uberlândia quanto em Uberaba. Muita gente fez inscrição para o dia 13, para o dia 14, Eu vão te agradeço comparecer ao muito, viu, evento. Priscila? Para nós é muito importante, porque, gente, a indicação, ela abre um caminho. Até isso a gente trabalha muito no sentido, Pri, eu quero só comentar com vocês, pessoal, dentro do Alquimia da Comunicação, eu tô orientando as pessoas também pra gente criar essa rede de indicações, assim, colocar isso na nossa cultura. Por exemplo, vocês vão conhecer a Patrícia, que já fez, aí tem a loja, ela trabalha com consultoria de imagem. Fortalecer essa ideia, pessoal, de que quando eu abro porta para as pessoas, a gente está mostrando para o universo também, assim, ó, para o universo abrir portas para a gente. Porque quer um movimento de mais aberto, entendeu? Um movimento que flui mais. Sabe, você fica com o peito mais aberto assim, pessoal. Sabe quando você abre assim um pouco essa abertura para o mundo, assim, ó, abertura para vir mais coisas para nós, mais clientes, né? Então, só para te agradecer, viu, Pri, pelas dicas aí, pelas indicações. O pessoal precisa mesmo, o pessoal do meu curso precisa, vai ser muito bom. Maravilha. Vivi, fez sentido para você? Alguma dúvida? Dani, Patrícia, quiser comentar alguma coisa? Rossana, Camila também. Deu para entender os níveis lógicos? Bom, Lógico que, gente, é um conceito que tem que aprofundar, mas só pra vocês começarem a colocar assim, ó, que faixa que é essa? Identidade, crença, o que que é essa capacidade? Capacidade, nós estamos falando mais das emoções. Vocês começarem a localizar isso no vocabulário de vocês, entendeu? para mim foi perfeito, assim, me deu um norte de onde que eu tenho que começar a trabalhar, né, igual você falou. E assim, eu acho que em todas as áreas esse é o primeiro passo, né, identificar quem que a gente é, aonde a gente quer chegar, para que de fato a gente consiga fazer um bom trabalho. Porque se a gente não tiver essa base, a gente não sabe para onde está indo, né? Para Então onde acho que está mais ou indo? menos esse é o caminho. Inclusive, por exemplo, a gente fala muito assim, ó, é um caminho natural, eu sempre dou essas dicas, gente, porque, por exemplo, a gente fala pra pessoa assim, cara, vai ser naturalmente, você vai ter que tirar foto profissional. Por quê? Porque a foto profissional, gente, é a forma que você vai aparecer na rede social. Ela vai mostrar quem? A minha nova identidade, vocês entenderam? Então, por exemplo, hoje a Patrícia está fazendo um trabalho muito legal, né, Patrícia? Aliando, por exemplo, o ambiente, né? Com a consultoria de imagem, aí pode chamar um fotógrafo profissional. Por quê, gente? Porque é a forma que nós vamos aparecer. Então vocês percebem que conecta, eu tô falando de identidade, e é um trabalho totalmente conectado com o que a Patrícia faz. Aí também, ó, a Priscila trabalha com uma questão mais das emoções, da psicanálise. Tem pessoas, por exemplo, que tem uma questão emocional tão forte para tirar foto que ela tem que passar pela psicanálise ou para alguma terapia, porque senão a pessoa não consegue, sabe, assim, se libertar, né? Então, isso que a Vivi falou, Vivi não, a Dani, primeiro é assim, ó, cara, qual que é o meu estado desejado? Onde que eu tô indo? Qual que é o meu estado desejado? Que identidade que é esse estado desejado? Começa a namorar ele, começa a se apaixonar, começa a ver referências, porque se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve, como dizia no Mágico de Oz, né? Pode falar, Vivi. Depois do nosso primeiro encontro, né, depois da nossa primeira conversa, que a gente fez uma videochamada, isso ficou bem claro para mim, essa questão de identidade, identificar mesmo onde eu quero chegar e ter essas múltiplas identidades também. Então, hoje eu já me vejo, antigamente eu me via só como um analista de desenvolvimento humano, hoje eu me vejo como coordenadora, como palestrante, como mentora, como treinadora, e assim, cada lugar você vai identificar, você vai se propor de uma forma. Isso é muito bom mesmo, a gente abrir a mente para essas possibilidades, para essas possibilidades. Começa com essa. A palavra é exatamente essa, Vivi. Começa com essa abertura. Se eu não tenho abertura, se meu coração, por exemplo, tem um primo meu, gente, esse primo meu, assim, ó, ele realmente, assim, passando muita dificuldade na vida, ele deve ter, assim, ó, eu tô com 45, ele deve ter uns 50 anos, ele ainda mora com a mãe, ele teve um processo esse tempo atrás de derrame, sabe assim, um cara super bacana, conversador, sabe assim, só que
não consegue avançar na vida. E aí, quando ele vai nas terapias, qualquer terapia, ele sabe assim, ele tá sempre falando mal da terapia. Não, isso aqui eu não acredito em constelação, eu não acredito em PNL, eu não acredito nisso. E aí, gente, aí minha mãe tava conversando com ele dia pra trás e falou, ó, fulano, se você não tiver abertura, nada vai funcionar, mas isso é óbvio. Então a primeira coisa começa com o coração aberto. Então eu vejo uma importância muito grande da gente experimentar, porque é natural que cada um de nós, pessoal, a gente vai vir com o nosso modelo. Então, ó, a Pri, ela tem um modelo da psicanálise. A Patrícia vem com um modelo filosófico. Cada um vem com o seu modelo, sua cultura. Isso às vezes choca. Não tem jeito, gente. Ela vai chocar com alguma coisa que eu vou falar. A Patrícia viu. Tem gente lá que entra em birra comigo, visivelmente entra em birra comigo, vai confrontar. Gente, eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu não tô aqui, por exemplo, pra agradar vocês. Eu tô aqui pra gente gerar resultado. Porque se você gerar resultado, você pode ficar com birra comigo, mas depois você vai falar assim, porra, mano, esse negócio que você falou fez sentido. Já aconteceu isso, gente, em terapia, porque eu trabalho com a parte terapêutica também. Vocês não têm noção que a pessoa na primeira sessão saiu assim, ó, emburrado, saiu querendo. Eu até pensava assim, a pessoa não vai voltar. Agora aconteceu isso recente, assim, eu pensei, não, essa não volta não. Aí, por incrível que pareça, voltou. Aí quando voltou, aí, porque eu falei um monte de coisa, gente, a pessoa não entendeu nada, sabe? Aí no final eu falei assim, ó, eu vou te dar 2 dicas aqui. Falei a dica. Aí dei uma dica pra ela, ela resolveu seguir. Tipo assim, conversou com ex-namorada. Aí conversou, pessoal, resolveu um problema. Aí a pessoa voltou, por quê? Porque gerou resultado, vocês entendem? Assim, então nós temos que focar muito nesse resultado que eu quero. Você não vai fazer um compromisso comigo primeiro, faz um resultado. Qual resultado você quer? Qual identidade eu quero desenvolver? Cara, agora chegou a hora, então experimenta. Sem muita crítica no começo, se for possível, né? Naturalmente a gente faz crítica, mas experimenta. Testa você falar em público com essa identidade, vê se fez sentido, vê que o pessoal, por exemplo, pergunta pra Patrícia pra vocês verem assim, gente, tanto que o movimento de feedback é bacana. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês vão aprender, tipo assim, ó, um monte, muito mais com as pessoas do que comigo. Os feedbacks, o meu papel é só preparar as pessoas para estar com o coração aberto e seguir o método que os professores ensinou. Então meu papel, na verdade, ele não é tão difícil. Mas é claro que eu quero também trazer essa autorresponsabilidade para vocês, que é isso que a Vivi falou. É isso, para mim tá fazendo sentido, por quê? Porque, olha, eu tô abrindo a possibilidade de eu me pensar como mentor e palestrante. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos vestir essa roupa lá na imersão e sair com ela assim que vocês vão gostar de vestir ela, porque ela tem muitos poderes mesmo, né? O palestrante, o mentor, é um poder muito bacana, no sentido assim, cara, olha só que a minha palavra toca o coração de outras pessoas e realmente a pessoa pode fazer uma cura, né, gente? A gente vê um movimento de cura muito grande. Porque a Patrícia trabalha com consultoria de imagem. O que tá por trás de consultoria de imagem? Tá por trás o quê? Autoestima, né? Você entende? Autoconhecimento, Então, essência. a busca da essência. Então nós temos que pensar que nossos produtos e serviços, eles são meios pra gente fazer o quê? Só voltando aqui, ó, você me deu a oportunidade de eu lembrar uma coisa importante. Lembra que eu falei no passo 2, propósito, missão? Gente, nós temos que perceber que nosso propósito e missão, no final das contas, de uma forma bem simples, é a gente resolver problema de outras pessoas. Felipe Tassan que me falou isso, cara. Eu falei, não tinha jeito mais simples de você me falar, você me explicar isso, propósito e missão. É eu resolver. Ele falou assim, ó, gente, empresa serve para resolver problema. Serviço serve para resolver problema. Tudo serve pra gente resolver algum problema. Qual que é o problema que eu vou ajudar as pessoas? Através do quê? De alguma coisa que eu tenho. Alguma habilidade, conhecimento, um método, uma técnica. Aí a gente começa a simplificar as coisas e aí dá uma possibilidade maior da gente fazer o quê? Ó, eu quero vestir essa roupa de mentora. Vamos ver como que é. Que problema que eu vou resolver mesmo? Ah, esse problema. Ah, eu consigo fazer isso. Eu já fiz isso tantas vezes, o universo já me mostrou que eu consigo, não é de jeito, mais ou menos? Porque vocês vão fazer o quê? O que o universo já te mostrou, não é nada que eu vou falar. Vou falar pra vocês fazerem nada. Vou só falar pra vocês assim, olha o que o universo está te mostrando que você já sabe. Faz sentido pra vocês, pessoal? Muito, Sim, faz Marlos. sentido. E aproveitando essa questão, aproveitando essa questão dos feedbacks, foi através dos feedbacks que eu recebo que no meu trabalho como CLT, que agora finalizo essa semana, né, foi onde me impulsionou a deixar as minhas crenças de lado, porque meu maior problema era a minha crença. Eu sou provedora de casa, então ficava aquela questão assim, nossa, será que se eu sair eu vou conseguir no imediatismo prover minha casa, prover o meu financeiro,
todas as despesas que eu tenho, então ficava aquele bloqueio ali. E aí foi vindo um feedback, foi vindo outro, inclusive alguns feedbacks as pessoas me colocaram como uma excelente mentora, e foi onde foi abrindo a minha cabeça mesmo para poder sair do CLT e fazer essa transição para o CNPJ agora. Ô Vivi, e para finalizar aqui, pessoal, eu penso assim, eu tenho convicção que é isso, o universo ele vai mostrando através das pessoas, né? As pessoas vão chegando e vão falando. E o nosso trabalho, gente, é temar menos com o universo. Eu acho que é nós temar menos e seguir, né? Eu vejo assim, quando o Jobs falava, eu queria fazer um exercício final pra gente finalizar aqui. A Rossana perguntou se eu tenho material, eu vou mandar sim pra vocês lá no grupo. Aí eu vou pedir essa gentileza pra vocês. Pega lá, pessoal, encaminha pra 3 pessoas que vêm e manda assim. Você vai encaminhar, mas se você sentir que porque, gente, é do coração. Às vezes a pessoa vai vir na sua mente, assim, uma pessoa. Você fala assim, cara, eu acho que essa pessoa seria importante ela estar lá. Manda um áudiozinho pra ela, fala pra ela assim, ó, cara, vai lá que vai valer a pena. Vai ser 6 horas, é a primeira vez que eu tô fazendo gratuito. Todo mundo sabe, assim, já participou dos meus eventos anteriormente. Eu sempre faço cobrando. E a minha tendência é fazer algo que eu vou cobrando mais. Mas agora eu vou fazer um movimento pro online. Então eu quero fazer agora um teste. Então, esse aqui vai ser realmente um teste único que eu vou fazer para fazer alguma coisa no online, onde que online, naturalmente, eu vou começar fazendo gratuito. Então, pode mandar para a pessoa, porque antes pagava 35, tem pessoas que pagam 50, 80, ainda assim é muito barato, mas agora não tem custo nenhum, né? Eu só vou pedir para a pessoa não reservar a vaga e não ir, né? Porque como a gente vai abrir mais, aí também é outra coisa que depois a gente vai aprendendo, né? Que vocês vão aprender. Quando você faz gratuito, tem uma taxa de conversão menor, pessoal. A pessoa que não está pagando, a taxa de conversão é menor, né? E isso dificulta, às vezes, a gente organizar o evento. Por exemplo, assim, ó, eu vou alugar uma sala para 100, eu vou alugar uma sala para 200, né? Então, isso é uma coisa que, com o tempo, a gente vai pegando esse traquejo. Mas sempre envolve o quê, pessoal? Risco. Esse é um negócio que também nós temos que aprender a lidar, mas é com o risco que envolve os negócios nossos. Só que, quando a gente acalma a mente, né? O Jobs falava, acalma a mente, vem as intuições. Então é um exercício muito diário, pessoal. Aí nesse sábado eu vou começar agora com essa aula também gratuita que eu vou fazer também. Depois eu vou mandar o convite para vocês. Se vocês quiserem mandar para mais pessoas, é uma aula que eu vou fazer de PNL básica. É uma formação 1 de PNL. Eu vou dar algumas aulas gratuitas, deve ser mais ou menos umas 5 aulas. E aí eu vou chamando vocês, tá? Mas a ideia é sempre acalmar a mente. Então, pessoal, eu vou fazer um exercício agora com vocês de 4 minutinhos. Então não vamos acabar aqui 20 e 50, tá? 4 minutinhos só. Só um exercício pra gente acalmar a mente. Jobs fala, acalma a mente, a intuição vem, a gente sente mais o coração. Então, sempre o exercício nosso é de acalmar os pensamentos, acalmar a mente, porque aí, gente, dentro do nosso coração, vem aquilo que a Tati Ster falou, que é o seguinte, ó, a minha essência ela tá antes das identidades. Aí a essência, ela conduz, assim, a essência ela vai falar. Então ela vai falar pra gente ser forte no momento que a gente tá fraco. Ela vai falar pra você intuições de pessoas que você tem que procurar, que às vezes você não tá procurando, coisas que tem que ser feitas que a gente não tá fazendo. Então tem que silenciar a mente, tá bom? Então o exercício é bem simples. Eu vou pedir pra vocês ficarem numa posição assim confortável, que dê pra você ficar com a coluna mais ereta. Se não tiver jeito, não tem problema. Se der pra fechar os olhos, melhor, porque a gente concentra um pouco mais. Se não der, pode continuar fazendo o que você tá fazendo, tá bom? Tranquilo. Eu vou colocar uma música de fundo que ela não pode ficar tão alta quanto a minha voz, tá, pessoal? Então eu vou pedir só pra vocês me darem um feedbackzinho aqui, que eu vou aumentar o volume. E se tiver muito alta, pode me interromper qualquer hora e falar, Márcio, sua voz não tá saindo, porque agora é hora de eu testar um pouquinho esse áudio, para ser um áudio que ele não atrapalhe, que ele ajuda, né? Tá rodando aí, pessoal, ou não? Não. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Agora eu ouço. Ele tá mais alto que a minha voz ou não? Não, sua voz tá mais alta. Tá na altura boa, então? Tá ótimo. Tá ótimo, então. Então, maravilha. Quem estiver perto também da luz e quiser apagar um pouquinho, quando vocês forem fazer essas práticas, tá, pessoal? Dá pra fazer com luz ligada? Dá. Mas se for possível, sempre um ambiente mais silencioso. Gente, isso é um hábito, só pra vocês, pra falar aqui rapidinho, só pra vocês verem. Minha mãe é da religião mais católica, então ela é bem católica mesmo. E agora ela tá fazendo uma quarentena, 40 dias, para um santo, né, que eles estão fazendo. 40 dias ela tá acordando 4 horas da manhã. Eu perguntei para ela hoje no almoço, falei, mãe, mas se acorda 4 horas já é uma dificuldade, né? Vamos combinar que é uma dificuldade.
Mas aí são quantas horas? Elas ficam das 4 até 6h10 em foco de oração. Ela até chamou de penitência, né? Isso que eu tô falando da cultura católica, para outras religiões, né, pessoal? Cada uma tem a sua. Mas o que é o princípio que está por trás, eu acredito, né? É um princípio da gente começar a colocar tempo pro nosso foco, sabe? Assim, ó, tempo para você focar acalmar a mente. Esse exercício é a mesma coisa que nós vamos fazer. Então pode fechar os olhinhos, se for possível. Respira bem profundamente. 3 vezes, assim, bem profundo. Acalma um pouquinho o coração, acalma um pouquinho agora. A gente já vai se preparar para a gente poder dormir. Respirando bem profundamente, percebe seu corpo, percebe um pouquinho mais seu coração. E a gente vai agradecer nesse momento, primeiro pelo nosso dia. Eu sei que os dias, naturalmente, têm muitas dificuldades, muitos desafios, às vezes você está até com o corpo cansado, mas nós temos que perceber que nesse dia também teve muitas coisas muito boas que aconteceram. Hoje, por exemplo, eu tive essa conversa com a Tati, que foi algo assim, que foi para mim muito importante. Só que muitas vezes nós temos coisas boas, seja o momento que seu filho vai te dar um abraço, seja o almoço junto com a sua família, que seja um momento só seu que você teve. E a gente às vezes não dá a devida relevância para essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Só que nesse momento nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos respirar bem profundamente em agradecimento pelas coisas boas que teve no seu dia. Eu não estou falando que não teve coisas boas. Eu sei que teve coisas que foram difíceis. Mas nesse momento nós vamos colocar o olhar em agradecimento pelas coisas boas. Porque talvez um dos grandes segredos da nossa vida é exatamente a gente temperar mais as coisas boas. A gente colocar mais tempero, mais calor, mais água. A gente vai alimentar as coisas boas que nós temos. Então nesse momento a gente vai respirar bem profundamente, agradecendo. Você pode colocar a mão no seu coração, agradecendo pelo esse dia de hoje, pelas coisas boas que você teve no dia de hoje. Seja a sua respiração, seja a sua família, seja o seu alimento, seja a sua energia de otimismo que você está sentindo nesse momento, que ele possa florescer aí dentro do seu coração bem profundamente, que ele possa ser semeado, que ele possa ser aguado, que ele possa receber o sol necessário para que ele cresça nos próximos dias. E em respiração bem profunda a gente agradece, solta devagarzinho, vai abrindo seus olhos. Maravilha, pessoal. Queria então, para a gente finalizar aí, no tempo mais ou menos combinado, passou aí um pouquinho, agradecer vocês aí, pessoal, pela troca, tá bom? Vocês me permitem que eu cumpra esse propósito que eu gosto tanto, que é... E a gente se encontra nos próximos. Foi bom aí, pessoal? Foi bom, Patrícia, Vivi? Valeu a pena? Fez sentido? Foi ótimo, Marlos. Obrigada. Muito Eu que sentido. agradeço. Qualquer dúvida, pessoal, então, a gente vai falando lá no grupo, tá? O grupo tá aberto. Qualquer questão também a gente pode ir trocando ideia. Só dar um tchauzinho aqui para mostrar aqui nas redes sociais. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!